Muito obrigado, Rubens, senhor presidente. Boa tarde a todos. Na minha apresentação, vou procurar fugir um pouco da repetição, está ficando até cansativa, de crítica ao Mercosul a partir dos objetivos do Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto. Então, nós sabemos que os objetivos aí pretendidos estão longe de terem sido alcançados. Sabemos que o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita, o livre comércio não se realizou no automóvel, na cana. Então, o elenco dos problemas, eu acho que não necessita mais uma explanação. Evidentemente que há problemas novos, que não foram tratados historicamente, como o problema criado com a adesão da Venezuela ao Mercosul, não tanto pela Venezuela em si, mas pela proposta político-econômica do presidente Chávez, que declara expressamente que não considera nem o capitalismo nem o mercado como guias ou parâmetros para o estabelecimento de acordos comerciais. Tanto que a ALBA pretende ser uma reunião que não faz acordos comerciais. Boa tarde, Roberto. Prazer imenso poder falar aqui da sua presença também. O que eu vou procurar fazer nos 20 minutos que me cabem aqui é inicialmente analisar para onde estão indo as economias dos 4 sócios, para depois, então, verificar se essa caminhada da economia dos 4 sócios terá um impacto positivo, negativo, neutro sobre o Mercosul, como hoje, se ele sobrevive, se ele não sobrevive, se ele é uma opção, se ele é um destino, todas essas questões que já foram repetidas. Vou fazer apenas uma referência histórica, contando aqui com o benefício da presença do presidente Fernando Henrique, porque não é a primeira vez que se faz um balanço do Mercosul cheio de problemas. Ocorreu no regime do governo de Fernando Henrique, quando o ministro das Relações Exteriores era Luiz Felipe Lampreia. E os problemas talvez não fossem tão graves, mas eram parecidos. E Luiz Felipe Lampreia propôs, então, ao presidente uma análise do Mercosul e ofereceu 3 alternativas para que discutíssemos. Uma, deixar como está, para ver como é que fica. A segunda, aprofundar o Mercosul. A terceira, Roberto, voltar à zona de livre comércio e abandonar a União Aduaneira. Portanto, você não é nem original nessa sua proposta. Muito bem. O presidente Fernando Henrique fez 2 reuniões ministeriais com a presença dele. A primeira para lançar o exercício e depois a segunda para o resumo. O resultado foi muito curioso, muito interessante, sobre um trabalho muito bem feito pelo Itamaraty. E houve unanimidade. Deixa eu me corrigir se eu estou errado, mas houve unanimidade de todos os ministros, inclusive do presidente do Banco Central de então, de que a primeira hipótese não era razoável, deixar constar para ver como é que fica, empurrar com a barriga, como a gente diz. Houve uma clara rejeição do retorno, do retrocesso à zona de livre comércio, e houve um apoio incondicional ao aprofundamento do Mercosul. Mais curioso de tudo isso é que, apesar da absoluta unanimidade, não aconteceu rigorosamente nada, e o Mercosul continuou com os mesmos problemas até hoje. Mas isso tem uma explicação. E eu vou tentar abordar rapidamente algumas explicações para demonstrar por que isso ocorreu e que acredito que continue ocorrendo. Então, esse antecedente histórico é só para mostrar que esse exercício que estamos fazendo agora não é novo, mas é mais necessário ainda do que o do anterior. Mas vamos analisar a situação dos sócios do Mercosul. Talvez começando pelo mais fácil de explicar, que embora dá trabalho, que é a economia uruguaia. A minha sensação é que, pela primeira vez, o Uruguai está começando a perceber de que o tamanho não é necessariamente um fator negativo.
embora ele use, junto com o Paraguai, com grande eficiência diplomática, a tese da assimetria, se queixando de que a assimetria atinge o Uruguai de maneira particular, pequena população, pouco mais de 3 milhões de habitantes, mas já está iniciando políticas de atração de investimento que não levam em conta a dimensão do Uruguai, mas sim a plataforma uruguaia para o resto do mundo. O caso das papeleiras é típico. Só o investimento da papeleira que ela aumenta em 10% o PIB uruguai. E, evidentemente, não é para vender celulose para 3 milhões de habitantes. Então, o Uruguai está começando a perceber de que ele tem condições de ser uma plataforma de atração de investimentos, cujo destino, a escala, é o Mercosul e o mundo. É o caso parecido também com os automóveis. Não é? Na época em que eu negociava o Mercosul, os uruguaios queriam só conservar o que eles chamavam de séries ticas, que eram as pequenas produções, montagem, que eles tinham CKD de Peugeot, Renault, que eles tinham licença industrial para produzir. Hoje eles estão começando a investir junto, Franco Macri, junto com os chineses da Chery, produzir para exportar para o mercado brasileiro e argentino e do Mercosul, de modo geral. Então, eu acho que a economia uruguaia tende agora a iniciar um processo de internacionalização, que é a única saída para a dimensão reduzida do Uruguai. Tem uma razoável estabilidade jurídica, tem um quadro político tranquilo em relação ao seu vizinho, do outro lado do prato, de maneira que eu acho que o indício é de que o Uruguai, inclusive, está crescendo bem, não, está indo numa direção que não é obstáculo e não desfavorece a um entendimento posterior com os outros sócios do Mercosul. A experiência ou a tentativa de fazer um acordo com os Estados Unidos, eu acho que primeiro passou, mais porque os Estados Unidos não estavam interessados do que por qualquer outra razão. Não é? Eles levantavam a pelota, mas os Estados Unidos nunca cortaram, de maneira que... E hoje as circunstâncias são diferentes. Com o Obama presidente, eu acho que passou o período, esse risco, digamos, entre aspas, se é que ocorreu, já não existe em relação ao Brasil. Hein? É. Se de repente o Uruguai tem que ajudar os Estados Unidos agora, vai ser... só para sua informação, eu agradeço sua avaliação, que nessa reunião o Uruguai está sendo representado. Eu sou uruguaio. Pois não. Então, muito obrigado. Espero que eu não esteja dizendo nada que esteja contra a sua opinião. Mas se for, não tem problema. O outro caso é do Paraguai. Evidentemente é bem mais complicado, sempre foi, e dificilmente o Mercosul é uma fórmula ou uma moldura para equacionar os problemas paraguaios. O Paraguai é essencialmente um problema brasileiro. Com Itaipu, que nós sabemos que é um casamento sem divórcio, não há possibilidade de nenhum papa decretar esse divórcio, e os 350 ou mais brasileiros. De maneira que o problema do Paraguai é um problema brasileiro. Não diria que não é nem do Mercosul, porque a Argentina não tem fôlego e não tem condições que o Brasil tem para resolver o problema, ou equacionar, se não resolver o problema paraguaio. De maneira que eu excluiria o Paraguai como parte da solução do Mercosul, porque passa inevitavelmente por um acordo bilateral Brasil-Paraguai, onde o Brasil teria que definir uma programação ambiciosa e difícil, complicada, mas eu acho que até razoavelmente tolerável do ponto de vista financeiro, que é de apoiar o desenvolvimento da economia paraguaia, com condições e com estudos que têm que ser levados em conta para o dinheiro não ficar nos diversos pedágios que se compram pelo caminho. Sobra o problema mais complicado, que é o problema da Argentina. A Argentina está com grande persistência num processo de subdesenvolvimento continuado. A política deste governo atual é uma política que está enfraquecendo economicamente a Argentina. As medidas protecionistas em relação à indústria argentina
na minha avaliação, não protegem, pelo contrário, desprotegem, na medida em que, ao estabelecer cotas e restrições não tarifárias, elas encolhem a capacidade argentina de vender só para o mercado argentino. O mercado argentino, por mais importante que seja, 36 milhões de habitantes, não é suficiente para manter uma indústria efetiva. A indústria argentina está ficando barata, o Brasil está comprando a indústria argentina, então eu acho que a longo prazo e médio prazo essa política vai ser desastrosa para a própria Argentina. É preciso fazer as reformas que a presidente Cristina não fez ainda, tanto no plano fiscal quanto no plano político de investimento. Então, o quadro mais complicado realmente é o da relação com a Argentina, além de problemas políticos internos que estão afetando a capacidade da presidente Cristina de tomar decisões. Ela está conseguindo perder apoio até mesmo entre os peronistas. Nessas circunstâncias, resta saber para que lado está indo a economia brasileira. Eu acho que é evidente, vamos deixar um pouquinho de lado os efeitos de curto prazo da crise, que nós não estamos isentos, mas o Brasil hoje é diferente do Brasil do Mercosul de 1991. É um Brasil que hoje está exportando 160 bilhões de dólares, modestíssima soma, 1,2% do comércio mundial, mas é uma soma expressiva. O Brasil está vendendo mais para os países da América do Sul, dos países da América Latina, nós vamos falar da América do Sul. Diminuiu a porcentagem, mas aumentou o volume dos destinos das nossas exportações. Não é? É um país que tem um grupo de empresas que se estão transnacionalizando e saindo para o exterior, conversa que eu tive hoje com o Janete, e que está, a meu juízo, vai ser a grande orientação da política externa, comercial e econômica, vai ser a experiência que as empresas transnacionais brasileiras estão tendo, tanto no campo industrial como no campo do agronegócio. A economia brasileira mudou de patamar, mudou de paradigma. E politicamente também é mais importante. Talvez hoje estejamos numa situação curiosa de que o mundo julga o Brasil mais importante do que o Brasil aceita ser importante no mundo. Né? Temos visto por todos esses artigos que saem na imprensa, por comentários do presidente, Obama é o cara, essas coisas todas, indicam de que nós mudamos de patamar. E a política brasileira hoje, a situação econômica brasileira hoje é mais sólida. Graças a uma série de medidas, inclusive o PROER que nós estamos falando agora há pouco. Não? A herança não maldita. Bom, nesse contexto, qual é o futuro do Mercosul? Vai depender única e exclusivamente, na minha opinião, do Brasil, do que o Brasil quer fazer. Não é do Paraguai, não é do Uruguai e não é da Argentina. Eles perderam a condição de influenciar as decisões do Mercosul. Aumenta enormemente a responsabilidade brasileira. E aí, então, cabe voltar à pergunta. O Mercosul é uma opção? O Mercosul é um destino? Eu vou começar por inventar uma nova resposta, para fugir dessa dicotomia que talvez seja falsa. O Mercosul não é nem destino, nem opção. É uma inevitabilidade. Por que isso? Primeiro, pela geografia. Somos países contíguos, compartilhamos rios, compartilhamos água, compartilhamos recursos do solo e do subsolo. Estamos recuperando, espero, iniciando um programa de investimentos em infraestrutura importante que vai remodelar ou diminuir os custos das transações dentro da região. Não é possível mais conceber investimentos em logística que parem nas fronteiras políticas do país. Já tem que atravessar, tem que ir para o Pacífico, né? De maneira que isso vai mudar profundamente o relacionamento do Brasil com seus vizinhos, mas particularmente com a Argentina. No campo dos investimentos, nós estamos vendo que o Brasil hoje é um grande investidor na Argentina e continuará sendo. Mesmo que amanhã a Argentina deixe de ter políticas equivocadas que estão barateando a Argentina e fazendo com que o Brasil compre mais empresas argentinas, mesmo não sendo essa a hipótese, eu espero que não prospere por muito tempo, nós vamos ter certamente uma capacidade de continuar tendo um peso grande na economia argentina. Se, paralelamente a esse programa de infraestrutura, o governo brasileiro abrir uma negociação em termos de quadro regulatório,
sobretudo na área de energia e transporte, que é coisa que eu não estou vendo andar com a mesma velocidade, porque há projetos importantes, Garabia agora está voltando a ser falado, investimentos em rodovias e tal, mas ainda há pouca discussão do quadro regulatório, que é um grande impedimento para a integração do sistema energético e do sistema de transporte. Temos um caminho imenso a percorrer. Se for aberto esse diálogo, eu acredito, então, que a efetiva integração, pelo menos entre as duas principais economias, se dará de maneira mais acelerada, como consequência, como subproduto do investimento na área de infraestrutura. Em segundo lugar, ou melhor, não em segundo lugar, mas era preciso abrir um novo capítulo que já foi tentado e caminhou-se um pouco anteriormente, no governo anterior, mas depois pelas crises internacionais parou, que é uma convergência macroeconômica. Não é uma tarefa simples, não adianta marcar prazo, porque eles não serão cumpridos, ainda é preciso uma série de etapas preliminares para você poder caminhar para uma convergência macroeconômica. Não adianta falar em moeda única, nem mesmo o real como moeda que já está em efetivo, mas está tendo pouco efeito. Não é possível andar mais rápido do que... porque o quadro regulatório também não está bem definido entre os bancos centrais, de maneira que um programa de convergência macroeconômica é indispensável. Hoje nós não temos as linhas mestras da política macroeconômica argentina, não tem nada a ver com as linhas mestras da política macroeconômica brasileira. No passado foi a mesma coisa, antes dominado pela paridade argentina e pelo regime flutuante de câmbio, o crawling peg brasileiro, que provocaram os maiores conflitos na área comercial. Hoje é o mesmo problema. Só que naquele tempo o real se desvalorizou, agora está mais valorizado. Mesmo assim, isso não satisfaz a indústria argentina. Então, um programa de convergência tem que ocorrer. Quem é que tem que tomar a iniciativa? Só pode ser o governo brasileiro. Não há de ser o governo. Ou o ministro da Economia argentino não tem condição sequer de formular uma agenda de trabalho de coordenação macroeconômica. E eu não vejo este governo pensando nisso. O que este governo está fazendo, e às vezes eu até acho que não está tão errado assim como muita gente diz, ele está procurando fazer acordos bilaterais com a Argentina. O que está faltando não é acordos bilaterais, é um acordo regional, é uma visão regional. Este governo tem um discurso regionalista, um discurso integracionista, mas uma prática bilateral. Eu acho que esse é o defeito da política atual. Não é? Eu sou a favor de ter boas relações com a Argentina, mas não está enquadrado num contexto de integração de mercado. Ou seja, mercado comum não é uma ideia que esteja sendo acompanhada e guiada ou orientada pela política brasileira, a política exterior e mesmo a política econômica. E sim, um esforço para ter boas relações com o Uruguai, para ter boas relações com o Paraguai, para ter boas relações com a Argentina. Que não é a mesma coisa do que desenvolver e aprofundar o Mercosul. Então está faltando esta visão integracionista que eu acho que só cabe ao Brasil tomar. Na macroeconomia. No campo industrial, é óbvio, você teria que ter também uma política de convergência, não é política única, que é muito difícil, mas uma convergência para que os produtos do Mercosul tivessem, e da Argentina e do Brasil, pouco a pouco fossem perdendo o DNA nacional e fossem produtos Mercosul, né? E a mesma coisa, com até mais facilidade e interesse no campo do agronegócio. Quando Roberto Rodrigues era ministro, né, eu estava de embaixador lá, discutimos isso tantas vezes. Nós somos sócios, né? Não há no mundo Brasil-Argentina, como Brasil-Argentina, com capacidade de responder a uma crescente demanda de alimentos, sobretudo de alto valor proteico. E, no entanto, não temos nem sequer uma unidade única, uma autoridade única no campo sanitário para combater a aftosa. Temos 4 instituições, todas elas ineficientes, né? Quando poderíamos ter uma autoridade única, para não falar em supranacionalidade, que é sempre um problema delicado, né? Por quê? Porque não há uma política de integração regional na área sanitária, nem na área agrícola, nem na área sanitária. Não existe. No campo agrícola, como no campo industrial, nós estamos ainda
no beabá das iniciativas integracionistas. E, finalmente, por último, vem a política comercial, que é a única que se discute. Então, eu acho que há uma inversão aí de valores, porque o que está dominando hoje a relação, pelo menos do ponto de vista da imprensa, são as restrições não tarifárias que a Argentina aplica sobre as exportações brasileiras, o que é verdade. Mas a política comercial é uma consequência. Não devia ser a primeira a ser discutida, mas sim devia estar coordenada em função de uma unificação da política industrial, da política agrícola e dentro de um conceito macroeconômico. Quem é capaz de fazer isso? Só o Brasil. Eu acho que isso vai ocorrer com ou sem a ajuda dos governos. A própria realidade vai caminhar. Por isso é que eu digo, eu acho o Mercosul inevitável, porque não é que seja um prejuízo para o país, porque é impossível imaginar que um país com a dimensão brasileira, com o crescimento da sub-região, não tenha esse poder heliocêntrico de atrair a cooperação e o comportamento dos seus vizinhos, inclusive da Argentina, que há um tempo atrás poderia ser até um rival, hoje perdeu totalmente a capacidade de rivalizar. Não fosse essa crise externa agora, há meses atrás, antes da explosão da crise financeira dos Estados Unidos, o valor de mercado da Petrobras equivalia do PIB argentino. Só o valor de mercado da Petrobras. Então, a resposta, que não é completa, se resume nisso. O Mercosul vai acabar acontecendo se acontecer com políticas racionais conduzidas pelo Brasil. O processo se acelera, o Brasil não tem a perder, o Brasil pode crescer sozinho, mas eu acho uma tolice crescer sozinho quando pode crescer melhor junto com os vizinhos, onde a história e a geografia indica que esse é o futuro necessário do Brasil. Então, o futuro vai depender de ser mais ou menos brilhante se o governo brasileiro e a sociedade brasileira e as entidades empresariais brasileiras abandonarem o tópico específico, que é essa questão transitória das restrições não tarifárias, que eu acho uma bobagem, uma burrice. Não vai mudar, porque conheço a Débora Jorge, ela é teimosa, não vai deixar de ser assim, mas é um pedaço de uma discussão muito mais ampla que ainda não foi posta e que deve ser posta daqui para frente. Para terminar, dizendo o seguinte, aí para não deixar sem uma provocação ao Roberto Janete, o tema da União Aduaneira e Zona de Livre Mercado. Eu só quero dizer o seguinte, União Aduaneira hoje significa que as exportações paulistas, já que estamos aqui em São Paulo, para a Argentina entram com tarifa zero. Amanhã, se acabar a União Aduaneira, a Argentina não terá nenhuma obrigação de manter a tarifa zero para as importações brasileiras, como não terá nenhuma obrigação de manter a tarifa de 35% para os automóveis de origem chinesa, ou tcheca, ou de onde possa ir. Se é esse o jogo que a indústria paulista quer fazer, doutor Roberto, abrir mão do margem de preferência, vamos promover o retrocesso à zona de livre comércio. Mas é preciso primeiro resolver esse problema. Estamos interessados em abrir mão da margem de preferência? Qual é o lucro que nós vamos ganhar com isso? Essa resposta você vai dar, porque meu tempo já terminou. Obrigado.